Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 8 de agosto. O Reino Unido viu-se, nos últimos dias, assolado por um rastro de destruição levado a cabo por grupos da extrema-direita e da direita radical. Já foram detidas centenas de pessoas e praticamente todos os dias há registros de novos confrontos com a polícia. Tudo começou depois da morte de 3 crianças e de uma campanha de desinformação em que foram proliferadas mensagens acusando o atacante de ser um refugiado. O principal suspeito nasceu, no entanto, em Cardiff, no país de Gales. Teresa, nós andamos há muitos anos a falar do risco dos processos de desinformação nas nossas democracias e estamos a ver o que acontece num dos países mais desenvolvidos no mundo com ataques a muçulmanos, ataques a polícias. O que é que nos leva e o que é que faz nós chegarmos a este ponto? Hoje em dia, o recurso às plataformas sociais, às redes sociais, nomeadamente ao Twitter, atualmente o X, é uma das armas mais poderosas dos movimentos de extrema-direita, dos movimentos novos, dos movimentos que põem em causa a estabilidade das instituições democráticas. Disso já não tínhamos grandes dúvidas há um tempo a esta parte. É um meio que a extrema-direita aprendeu mais depressa a utilizar do que os partidos tradicionais, que só agora começam a perceber a importância enorme de coisas como o X, como o TikTok, etc. É um meio que é particularmente favorável às mensagens emocionais radicais de desinformação curtas e falsas, normalmente, desses movimentos. Para um protagonista, um ator social moderado, centrista, democrático, a racionalidade obriga a muito mais, a um discurso mais complexo. E isso não se compatibiliza, como nós sabemos, com o imediatismo e a brevidade destas redes sociais. Agora, o que aconteceu no Reino Unido veio pôr outra vez em cima da mesa uma questão que me parece fundamental, que as democracias não têm conseguido resolver. Os regimes ditatoriais resolvem porque boicotam, proíbem as ditas redes sociais, desde que elas se refiram a temas que eles não querem que sejam discutidos. Para as democracias é diferente, há sempre a questão da censura, até onde deve ir, mas, por exemplo, vimos como Elon Musk, que é hoje uma personalidade que tem uma influência política enorme através da sua rede social, do X, escreveu na sua conta do X coisas como: estamos a viver na Inglaterra uma guerra civil.
incitando abertamente ao conflito, à polémica, ao ódio, que alimenta este tipo de contestações, estes tipos de problema. Põe-se a questão, não é preciso responsabilizar seriamente essa era precisamente a pergunta que eu ia fazer a seguir. Existe aqui quase que, numa entrevista que nós fizemos há muito pouco tempo no Público, havia mesmo essa questão de existe quase uma dualidade em que, por exemplo, a União Europeia tem, apesar de todos os seus problemas, tem feito um trabalho muito bom na regulamentação das redes sociais, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, particularmente são depois de 2020... livres, não há limitação nenhuma. E os relatos que nos têm chegado é de que, com a possibilidade de Donald Trump ganhar as eleições, quando se percebeu que havia essa possibilidade de ganhar as eleições em 2024, a própria academia e as pessoas que estavam a lutar por essa regulamentação afastaram-se com receio. Ou seja, a pergunta que eu queria fazer no fundo à Teresa era essa: não deveria haver uma maior regulamentação? É que depois naquela altura, quando houve o escândalo da Cambridge Analytica e da alegada interferência russa nas eleições de 2016, Mark Zuckerberg, os responsáveis pela Google foram chamados a prestar contas por isso e foram pagas avultadas multas, mas depois quase que se caiu novamente no vazio. Não seria mesmo importante termos aqui uma regulamentação destes atores tecnológicos que de facto desempenham um papel muito importante, porque é a partir destas plataformas que as pessoas fazem a sua dieta informativa? Exatamente, eu acho que se vai chegar a um momento em que vai ser preciso regulamentar, e mais, acho que vai ser preciso responsabilizar os responsáveis pelas redes sociais por aquilo que acontece nelas, não é? Porque eles têm uma responsabilidade social que alguém lhes tem de cobrar, seja os tribunais, seja quem for. É preciso que haja regulamentação que os responsabilize. Acho que vamos ter de chegar aí. Por exemplo, já há compromissos das redes sociais de não deixarem fomentar o discurso do ódio, mas a gente vê difundido o discurso do ódio nas redes sociais sem qualquer controle e sem qualquer preocupação em penalizá-lo ou limitá-lo. Pelo contrário, às vezes com desvios, como acontece na X, verdadeiramente caricatos, em que é censurado discurso de ódio que não é discurso de ódio, enquanto o discurso de ódio se generaliza, e sobretudo a falsa informação. Às vezes não é preciso sequer um discurso de incitamento à violência. Este caso do que aconteceu no Reino Unido é um caso em que bastou a desinformação para criar um clima a partir de uma informação absolutamente falsa, que já mencionaste. Criou-se um ambiente de convulsão social, justamente porque a polícia levou 3 ou 4 horas, segundo eu li na imprensa britânica, a publicamente corrigir a informação dada através da rede social X. Quer dizer que a polícia também ainda não está preparada para reagir. A polícia britânica, que é com certeza uma polícia muito avançada nos seus meios, incluindo tecnológicos, ainda não está preparada para reagir com a rapidez necessária a este tipo de contra-informação. Tocaste num ponto que é o segundo grande problema das democracias e se pode transformar rapidamente num enorme problema, que é a utilização das redes sociais nas democracias, onde elas são totalmente livres, pela divulgação de informação a partir de centros que
existem preparados, organizados em países ditatoriais ou autocráticos. É o caso evidente da Rússia, mas é também naturalmente o caso da China, em que, como já ficou provado no Brexit, em eleições nos Estados Unidos, em eleições na Europa, o recurso dessas forças à informação falsa distribuída nas redes sociais teve alguma influência, pode não ter sido muita, mas teve alguma influência. O caso do Brexit é o mais óbvio, foi estudado na decisão dos próprios eleitores, e isso põe em causa o princípio básico da democracia, como nós sabemos. Mas o que há de mais curioso nas perturbações, nos protestos racistas e anti-imigrante no Reino Unido, que é verdadeiramente surpreendente, é que não foi a polícia que conseguiu travar os protestos. Não quer dizer que eles não recomecem amanhã ou depois da manhã ou daqui a 6 meses, o problema está lá, não desapareceu. Foram as manifestações gigantescas das pessoas que protestavam contra aqueles que protestavam contra os imigrantes e contra o racismo. Há aqui uma capacidade de reação da sociedade britânica que, apesar de tudo, revela que não anda toda a gente metida nas suas vidas, sem se interessar pelo que acontece à sua volta, e que são capazes de reagir. Foram mais eficazes do que 6.000 polícias mobilizados pelo governo do Reino Unido. Mas resumir, no entanto, tudo o que se passa aqui no Reino Unido ao que acontece nas redes sociais acaba por ser bastante limitado. Há aqui um elemento muito importante. Por exemplo, algumas das mensagens que estes extremistas, estes radicais têm usado nas ruas são muito semelhantes aos slogans usados, por exemplo, por Rishi Sunak na campanha nas últimas eleições. Isto para não falar do quão óbvio é a figura de Nigel Farage. Qual é que é o papel, Teresa, das figuras políticas nesta polarização e no extremar de posições que vemos acontecer, por exemplo, no Reino Unido, mas que já tínhamos visto antes, no exemplo também óbvio, países, no ataque ao Capitólio em 2021. Exato. É um papel naturalmente fundamental. Rishi Sunak, quando era primeiro-ministro, disse várias vezes "stop the boat people", não é? Era uma palavra de ordem dele. A antiga ministra dos Assuntos Internos, Braverman, dizia, quando estava no governo, que o Reino Unido estava a assistir a uma invasão, e é bom que se perceba qual é o clima em que estes protestos acontecem. Desde o Brexit, desde a campanha a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, a imigração tem sido o tema fundamental, determinante para muitos votos, para muitas eleições, da disputa eleitoral. Os conservadores utilizaram largamente a imigração para conseguir vencer o Brexit, a saída do Reino Unido, nesta ideia que o Reino Unido estava a ser invadido, que não podia controlar as suas fronteiras, que precisava de retomar o controle do seu país para restringir, nomeadamente, a imigração. Depois, os conservadores usaram ao longo do tempo a imigração como uma das suas principais bandeiras, como eu já citei, mesmo o Rishi Sunak, que era, apesar de tudo, comparado com a ala radical do partido, um moderado, recorreu muitas vezes à questão da imigração. Não nos podemos esquecer de um tempo de antena na televisão do Partido Conservador Britânico durante a última campanha em maio,
em que aparecia uma passadeira vermelha numa praia do Reino Unido, dizendo que se o Labour ganhasse, estendia passadeiras vermelhas aos imigrantes. O Labour ganhou, apesar dessa campanha. Agora, quando durante anos e anos e anos se utiliza de uma maneira manipuladora a imigração como arma política, é natural que depois se crie o clima favorável aos Farage deste mundo, ao líder dos reformadores britânicos de extrema-direita, anti-imigrante, para que ele possa tirar partido de um clima que lhe é favorável. Nigel Farage elegeu apenas 5 deputados para Westminster, o que é pouco, mas não por causa do sistema eleitoral uninominal britânico, mas não nos podemos esquecer que teve 14% dos votos e que roubou imensos votos ao Partido Conservador. Isto também nos traz outra lição que me parece muito importante. O centro-direita inglês e europeu tem a ideia de que pode travar o crescimento da extrema-direita, que o preocupa naturalmente, imitando ou empunhando algumas das suas bandeiras. Uma delas, a preferencial, é justamente a imigração. Ora bem, as eleições britânicas, como as eleições em França, por exemplo, mostram-nos claramente que as pessoas não se deixam enganar e entre uma coisa e outra preferem o original à cópia, digamos assim. E o que acontece é que a extrema-direita ganha e esses partidos perdem e criam o clima necessário para coisas destas, que não são únicas na Europa, como sabemos, mas num país muito estável politicamente, onde estas coisas não acontecem com frequência, passam a acontecer. Agora, Ivo, há um problema de imigração na Europa e de asilo, e tapar o sol com a peneira não resolve nada também. Não é dizer venha quem quer, nós temos os braços abertos, e mais do que isso. A argumentação dos partidos democráticos é que sem os imigrantes a economia não funciona. Verdade em Portugal, verdade em França, verdade, ainda mais verdade no Reino Unido, onde se tu entrares num hospital, metade das enfermeiras são imigrantes e uma grande parte dos médicos também, ou se fores aos setores clássicos, à restauração, à hotelaria, só encontras imigrantes, aliás, na Inglaterra, bastante bem integrados, melhor integrados que na maioria dos países continentais da União Europeia. Mas esse argumento não chega para as pessoas. Tem de haver outro tipo de políticas muito mais viradas para a integração. Por exemplo, no Reino Unido há vários analistas que dizem uma coisa que é bastante óbvia, mas às vezes a gente não pensa nelas, nem em Portugal, nem a parte nenhuma. Os sítios onde os protestos foram mais violentos são sítios economicamente e socialmente deprimidos. Não são em Londres, que é uma cidade-mundo, onde se encontram menos britânicos do que outros que andam por lá, que trabalham lá, que vivem lá e que vivem lá muito bem. É uma cidade muito rica. O sudoeste e o sudeste da Inglaterra são zonas muito desenvolvidas, onde poucas vezes há este tipo de conflitos. Se formos para cidades mais para o norte, Liverpool, Manchester, etc., zonas economicamente mais deprimidas, em que as populações originais se sentem abandonadas
pelo poder central, muitas vezes, no seu nível de vida. Aliás, a Inglaterra está a atravessar uma crise económica razoável na sequência do Brexit, justamente. Essas pessoas reagem de uma maneira diferente e vê-se o mapa dos protestos acompanha muitas vezes essas zonas de depressão económica de um país que é essencialmente rico, mas que tem zonas problemáticas, sobretudo nos arredores, como a França, nos banlieues das grandes cidades industriais e comerciais e os meios urbanos da Inglaterra. E olhando agora aqui para outra frente, nós continuamos aqui no Médio Oriente com a sensação do The Calm Before the Storm, com tudo em suspenso antes do anunciado ataque de retaliação do Irão a Israel pela morte de Haniyeh em Teherão. A diplomacia está a funcionar? É por isso que este ataque ainda não aconteceu, Teresa? A diplomacia deve estar a funcionar de alguma maneira. Sabemos os esforços absolutamente insanos dos Estados Unidos para desescalar a situação. Sabemos dos esforços que os países aliados dos Estados Unidos na região têm feito nesse sentido. Sabemos os esforços da União Europeia no mesmo sentido. Evidentemente aqui o ator principal são os Estados Unidos, mas eu não te posso garantir que quando este programa for para o ar já não tenha havido a dita retaliação. Porque é que ela ainda não aconteceu? Há muitas razões, com certeza. O Irão disse que seria a retaliação necessária no momento certo. Há uma discussão sobre se essa retaliação vai ser direta, como foi em abril, com uma chuva de mísseis sobre Israel, todos interceptados, quer pela cúpula de ferro do Estado israelita, quer pela aviação norte-americana, inglesa e até jordana. Portanto, aquilo não resultou, foi uma manifestação de forças sem resultado prático, mas a questão que se põe é se desta vez o Irão não vai recorrer mais aos seus braços armados no Líbano, o Hezbollah, na Síria, no Iraque, os Houthis, para atingir não só alvos israelitas, como provavelmente até tentar atingir, é mais difícil, alvos americanos na região. Mas o Irão, o que há de irónico e de profundamente dramático nesta crise é que nem o Irão, nem em última análise Israel, nem o Hezbollah no Líbano, nem praticamente nenhuma força regional quer uma escalada do conflito que o transforme num conflito regional que traria problemas a toda a gente, mesmo ao Hezbollah, que vive num país, apesar de ter, é uma milícia enorme, de 100 mil pessoas, com uma verdadeira estrutura de Estado, mas que vive num país cheio de problemas económicos, sociais, de crise constante, e portanto não quer também hostilizar demasiado as próprias populações libanesas com um contra-ataque israelita. A diplomacia pode aqui contar sobretudo para que o Irão tenha a convicção de que lhe convém uma reação que não provoque uma contra-reação israelita demasiado forte. Israel, com o assassínio de Haniyeh, com a eliminação do número 2 do Hezbollah em Beirute,
com praticamente a incapacitação do Hamas, que já não tem qualquer força para se opor à intervenção militar israelita em Gaza. Aqui a questão é que no terreno estão criadas as condições para que seja possível que Joe Biden leve a cabo as suas propostas de cessar-fogo, que é a única verdadeiramente que pode aliviar a tensão e desescalar a situação, é a única, não há outra. As jogadas políticas de Netanyahu continuam a ser absolutamente incompreensíveis para a generalidade dos atores regionais e internacionais e continuam a ser, talvez neste momento, o maior obstáculo a que a política de cessar-fogo dos Estados Unidos possa ter uma concretização rápida e eficaz no terreno. Porque esta é a grande questão. Israel não se quer envolver numa guerra com o Irão, naturalmente. Há quem diga que está interessado numa aventura no Líbano, mas as experiências anteriores não aconselham muito a que isso aconteça, já correram bastante mal. O que é que quer Netanyahu? Eu creio que Netanyahu quer, em primeiro lugar, mostrar que Israel tem muita força, tem força para atingir os seus inimigos, sejam eles quais forem ou onde estejam. Foi uma humilhação terrível para o Irão as circunstâncias da morte de Haniyeh, mesmo ali nas barbas do poder instalado em Teherão. Quer mostrar isso, quer salvar a pele porque sabe que num pós-guerra o seu futuro político está ameaçado pelos escândalos que o envolvem e não ganhará outras eleições, segundo dizem as sondagens. E quer mais duas coisas fundamentais. A primeira é impedir uma aproximação, uma abertura entre o regime de Teherão e os Estados Unidos, que a eleição deste presidente um pouco mais aberto à conciliação com o resto do mundo podia, de alguma maneira, indiciar, até porque Biden tinha dado sinais nesse sentido. Há uma crise económica enorme no Irão, as sanções pesam muito, é do próprio interesse interno do Irão, de algumas das suas fações, que esse alívio das sanções possa acontecer. Netanyahu não quis o acordo nuclear negociado por Obama, tentou impedi-lo, não conseguiu, e Netanyahu quer outra coisa que a gente muitas vezes esquece. Não quer que Kamala Harris ganhe as eleições, quer que Donald Trump ganhe as eleições, porque isso favorece extraordinariamente a sua visão de confronto permanente com os países que, de alguma maneira, alguns ainda ameaçam a segurança de Israel. Sabe que Trump não poria quaisquer condições à sua política e está, desta maneira, a contribuir para uma vitória de Trump, sabendo que uma negociação, o fim dos conflitos, era naturalmente uma vitória de Joe Biden e por arrasto da própria vice-presidente Kamala Harris. Portanto, há aqui uma série de fatores envolvidos que tornam a situação muito complicada. Só um dado importante, a maioria dos chefes militares israelitas
e o próprio Ministro da Defesa estão a pressionar Netanyahu para que assine o acordo de paz que estava a ser negociado. Dizem que é um bom acordo, com um cessar-fogo que depois tem uma série de passos subsequentes, e é Netanyahu que continua a teimar que não quer ainda assinar o acordo. E voltando aqui então a olhar para os Estados Unidos, como a Teresa já falou, Tim Walz é o escolhido por Kamala Harris para ser o seu vice-presidente. Walz é um veterano de 60 anos da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos, antigo professor e treinador de futebol americano numa escola do Nebraska, o seu estado natal. Foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 2006, onde serviu durante 12 anos, antes de vencer as eleições para governador do Minnesota em 2018. Teresa, o que nos pode dizer mais sobre esta escolha de Kamala Harris? Foi uma escolha que surpreendeu algumas pessoas, não todas. Ela, no apuramento de quem devia ser o seu parceiro de ticket para as presidenciais, acabou por ficar com o Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, e Tim Walz em cima da mesa. Muita gente acreditava que ela escolhia Josh Shapiro, ela escolheu Tim Walz. Há um debate, como sempre acontece na América, entre os democratas e entre os observadores políticos sobre se foi a boa escolha ou a má escolha. O argumento único que utilizam para achar que a escolha devia ter recaído em Shapiro é que Shapiro se situa na centro-esquerda do Partido Democrata, e Walz tem colado a ele, embora não me pareça que seja muito rigoroso, a ideia que faz parte da chamada ala progressista do Partido Democrata. Portanto, há esse debate. A Kamala precisa dos eleitores de centro. Agora, são tantas as vantagens de Tim Walz que me parece que de alguma maneira compensam esta ideia da ala esquerda, ala direita no Partido Democrata. Primeira, é um americano normal, é a sua grande força, é aquele tipo com qualquer pessoa beberia uma cerveja em qualquer circunstância. Tem uma maneira de fazer política que o afasta completamente das elites de Berkeley e Boston, como dizem os americanos, das duas costas, que são intelectuais, são elites e, sobretudo, se deixaram de alguma maneira, não totalmente, contaminar com aquela ideologia woke e com a ideia da política identitária dos grupos uns contra os outros, definidos não como cidadãos individuais, mas como membros de um determinado grupo étnico, ou mulheres, ou seja o que for. É um tipo completamente anti-woke. Isso é um trunfo enorme para algumas camadas da população, sobretudo do Midwest, onde estão alguns dos estados decisivos da vitória para a vitória nas próximas eleições de novembro, e é um tipo que fala para o americano médio. Foi ele que inventou a frase mais emblemática das últimas semanas da campanha, que foi aquela: estes tipos são estranhos, dirigindo-se falando de Trump e de Vance. Não disse que eram fascistas, que eram antidemocratas,
democráticos que punham a democracia da América em causa, mesmo que tudo isso possa ser verdade, diz, são estranhos, não são normais, não são como nós. Isto toca muito mais as camadas da classe média branca trabalhadora do que os grandes discursos políticos e ideológicos com que algumas vezes, por exemplo, Biden tentou combater o Donald Trump e o atual Partido Republicano MAGA. Tem essa enorme vantagem. Depois, quando o acusam de ser progressista, como se fosse um insulto, essa acusação começou imediatamente por parte dos republicanos e da campanha Trump. Ele responde coisas que, haja o que houver, sejam quais forem as preferências políticas das pessoas, fazem sentido para muita gente. Mas porquê é que eu sou progressista? Porque garanto refeições gratuitas em todas as escolas públicas do Minnesota, porque garanti que os estudantes de menores recursos possam ir para as faculdades sem terem de pagar aquelas propinas verdadeiramente astronómicas que se pagam nos Estados Unidos pelas universidades privadas, porque adotei uma lei de proteção das comunidades LGBT. Mas isso é ser de esquerda? Não, isso não é ser de esquerda, isso é ser humano. É preocupar-se com o vizinho do lado, é uma expressão que ele usa muito. É preocupar-me com o vizinho do lado, seja qual for a sua opção política. Portanto, há aqui uma novidade, uma frescura neste discurso que os democratas tinham de alguma maneira perdido ao longo do tempo, dando muito mais importância às questões identitárias do que às questões de classe, do bem-estar das pessoas, dos problemas da classe média, que refrescou de alguma maneira a campanha e que não precisa de dizer que ele é ideologicamente de centro ou de esquerda para que elas possam funcionar de alguma maneira e compensar algum elitismo da candidata californiana que fez uma carreira sempre na Califórnia antes de ser senadora e vice-presidente de Joe Biden, e que apesar de tudo tem ainda um pouco esse estigma, mas ela própria tem procurado nesta campanha deixar de lado muitas das coisas que defendia, por exemplo, quando se candidatou às primárias de 2020 para escolher quem seria o candidato, foi a Joe Biden, como sabemos, e passou a ter um discurso mais virado para a realidade da vida das pessoas. E outra coisa que Waltz trouxe à campanha, mas Kamala Harris também já tinha trazido de alguma maneira, é contrariar aquela atitude negativa em que mergulharam os americanos de alguma maneira, como diz o Waltz num dos comícios últimos que fez com Harris, temos de recuperar a esperança, hope, que era o grande slogan de Barack Obama, como nos lembramos. Temos de recuperar a alegria. E isto inverte um bocado os termos de debate e talvez Waltz fosse a pessoa indicada para que isso pudesse acontecer, além de que o seu estado, o Minnesota, ele tem uma política económica que o afasta completamente dessa ideia de radicalização, consegue atrair investimento externo brutal, sobretudo do Japão e da Coreia do Sul, mas também
da Finlândia, da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, tem ali uma relação privilegiada com esses países nórdicos em termos de cooperação tecnológica e de inovação e de investimento, e quando esteve no Congresso era o 7º congressista com mais iniciativas aprovadas pelos 2 partidos, o que quer dizer que a ideia de que é um radical não colhe muito, nem deve ser absolutamente verdadeira. Eu pessoalmente acho que foi uma boa aposta, vamos ver, continua tudo em aberto. E até ao dia 5 vamos manter quase tudo em aberto, porque a eleição vai se decidir em 2 ou 3 estados decisivos, os outros já sabem para que lado vão cair, e isso, com aquele sistema do colégio eleitoral, complica muito. Agora, a verdade, ela já subiu nas sondagens, já está à frente de Trump em quase todas as sondagens nacionais, o que não nos dá indicação sobre os swing states, e também sabemos que em 3 comícios nos swing states, primeiro na Pensilvânia, já com Walz, na Pensilvânia, no Arizona e no Minnesota, noutro estado swing, que eu agora não me recordo, teve recessões verdadeiramente grandiosas, o que quer dizer que está a mobilizar o eleitorado, e como nós sabemos, nas eleições americanas a mobilização de um lado ou do outro é sempre fundamental. Muito obrigado, Teresa. Nós temos de terminar por aqui o nosso programa desta semana. Vamos entrar agora de férias, regressamos em setembro, certamente cheios de atualidade e muito mais perto da semana decisiva das eleições também nos Estados Unidos. Vamos ter uns meses quentes, bem quentes. Até as eleições. Até essa altura. Sim. E boas férias para toda a gente. Muito obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.